Ele gritou aquilo como se estivesse pedindo café, sem peso, sem pausa, sem sequer virar o rosto para medir o impacto das próprias palavras. Você está na sala errada, querida. Aqui é só para pilotos de verdade, não para garotas procurando marido. A sala inteira explodiu em risadas, daquelas risadas rápidas, quase ensaiadas, como se todos estivessem esperando o primeiro estalo para liberar o preconceito que guardavam no peito. Alguns bateram na mesa, outros assobiaram. O som ecoou nas paredes metálicas da sala de instrução como se tivesse sido projetado para me esmagar antes mesmo de eu abrir a boca. Eu não respondi, não pisquei, não virei. Só segurei o dossiê entre os dedos, tão firme que senti o papel marcando a pele como se estivesse me lembrando. Respire, mantenha o controle, não esqueça quem você é. Eu já tinha enfrentado coisa pior, mas existe algo muito específico em ser desrespeitada pelo próprio sangue que desmonta a gente por dentro. Não com dor, mas com uma espécie de silêncio que se espalha devagar, como água gelada preenchendo um copo trincado. Meu irmão, Mauro, continuou falando como se fosse o dono da sala, o dono do curso, o dono das caricaturas masculinas que se espalhavam naquela turma. Ele tinha 38 anos, eu 34. Entramos nas Forças Armadas no mesmo ano, mas caminhos diferentes. Ele seguiu direto para a aviação, sempre se achando predestinado ao cockpit, como se tivesse nascido com um manche nas mãos. Eu levei mais tempo, dei mais voltas, passei por áreas que ele desprezava, fiz treinamentos que ele nunca suportaria, porque exigiam paciência, técnica e humildade. 3 coisas que Mauro jamais cultivou. Mas ele sempre acreditou que eu era a sombra da carreira dele, como se minha existência competisse com a narrativa que ele criou sobre si mesmo. O filho prodígio, o piloto promessa, o nome da família jogado para cima. O curso avançado de pilotos era o mais concorrido, o mais disputado, o que definia quem saltaria da categoria de bom para a de inegável. Era o curso que Mauro tentava há anos, sempre passando raspando, sempre ficando numa posição que ele explicava com desculpas técnicas ou teorias conspiratórias internas. Eu tinha conquistado a vaga no mesmo ciclo que ele, e aquilo destruiu o homem que ele achava ser. Ele dizia que era coincidência, sorte, cotas internas, amizade com superiores. Jamais admitiu que eu tinha ficado acima dele na pré-avaliação. Jamais admitiu que meu nome tinha aparecido na lista antes do dele. E ali, naquela sala lotada diante dos outros pilotos, ele transformou a própria insegurança em ataque. Nada novo, nada surpreendente, só mais alto. As risadas diminuíram quando perceberam que eu não ia reagir. O silêncio é uma arma pesada, porque devolve o ridículo para quem dispara a ofensa. Alguns começaram a se sentir desconfortáveis. Outros olhavam para Mauro como se perguntassem: "Você vai continuar?" E ele continuou. Ele sempre continuou. Fez um gesto para mim, apontando para a porta com aquele deboche infantil que ele carregava desde os tempos em que roubava meus brinquedos e depois chorava dizendo que eu tinha machucado ele. "Volta para a enfermaria, Lúcia. Lá pelo menos você sabe para que serve." Outro riso, menor. Outro olhar atravessado. Um comentário baixo. Um assobio. Eu estava prestes a abrir a boca quando a porta se abriu com o estrondo seco de quem não espera ser anunciado. O general entrou com passos firmes e a expressão de quem não tinha tempo para mediocridades. A sala inteira se endireitou, como se uma cápsula pressurizada tivesse sido ativada. Mauro ficou rígido, o queixo travado, a vaidade tentando se recompor rápido demais. Eu simplesmente respirei fundo, guardando no peito o som da autoridade que entrava na sala, como um corte de faca no tecido. O general não olhou para Mauro. Não olhou para nenhum dos homens que tinham rido. Ele passou por eles como se fossem bancos vazios. Foi até a mesa da frente, abriu a pasta e chamou meu nome antes de qualquer instrução, antes de qualquer formalidade, antes até de apresentar o módulo do dia. "Tenente Lúcia Andrade, codinome Falcão Alfa", disse, sem levantar a voz. "A palavra é sua. Mostre a eles do que você é capaz." O silêncio que caiu foi tão pesado que eu senti meus músculos relaxarem de forma automática. Falcão Alfa. Ninguém ali sabia o que aquilo significava. Ninguém sabia de onde vinha, porque não era um codinome que se dava por simpatia ou por economia criativa. Era um codinome que se ganha no campo, na lama, no ferro, no fogo, no limite. Um codinome que não se escolhe, se conquista. O general sabia disso.
Cada homem ali sabia disso também, mesmo que não entendesse. Mauro ficou paralisado. A mão dele tremia sutilmente, como quando éramos adolescentes, e ele precisava mentir para o meu pai. Ele me encarou com raiva, surpresa e medo, uma mistura que eu reconheci porque já tinha visto antes, quando ele quase reprovou no curso básico, e eu passei sem perder um único ponto técnico. Ele odiava quando eu o ultrapassava. Ele odiava ainda mais quando eu fazia isso em silêncio. Eu caminhei até a frente da sala. As botas pesaram no piso metálico como se cada passo fosse um lembrete de que eu tinha chegado ali por esforço, suor, treino e noites inteiras de estudo. Apoiei o dossiê na mesa, virei para os rostos que me observavam e fiz algo que deixou o general levemente surpreso. Agradeci ao meu irmão, não com a voz, mas com o olhar. Porque no fundo, sempre foi ele, a sombra dele, o julgamento dele, o preconceito dele, que me empurraram para a frente com mais força do que qualquer instrutor. A humilhação me moldou, a dúvida dele me treinou, e as palavras dele me prepararam para sobreviver em ambientes onde ninguém queria me ver crescer. Abri o relatório, respirei de forma controlada e iniciei a apresentação técnica como se nada tivesse acontecido antes. Falei de aerodinâmica, procedimentos emergenciais, integração tática, leitura de painel em situação de blackout, navegação com falha de giroscópio. Cada frase saía limpa, sólida, estruturada. Eu tinha treinado aquilo tantas vezes que era como respirar. Quando finalizei, fechei o documento devagar. O silêncio se manteve por mais 2 segundos, talvez 3. O general assentiu. O instrutor principal anotou algo. 2 pilotos murmuraram comentários curtos. Ninguém riu. Ninguém abriu a boca para provocar, inclusive Mauro. Eu voltei para meu assento e, pela primeira vez desde que entrei naquela sala, senti que algo tinha mudado. Não era respeito, não ainda. Era algo mais primitivo. Reconhecimento forçado. O tipo de reconhecimento que nasce não da admiração, mas da incapacidade de negar o que se está vendo. Eu não podia ser apagada. Não ali. Não daquela vez. O general encerrou a abertura da aula e distribuiu as fichas com os nomes de cada um. Quando Mauro viu o próprio nome abaixo do meu na ordem de avaliação do dia, ele engoliu seco. Ele sabia o que aquilo significava. Ele seria comparado comigo. Ele seria medido contra mim. Ele seria observado depois que eu entregasse tudo o que tinha. E essa era a pior punição para o ego dele. Não perder espaço para alguém, mas perder espaço para a própria irmã. Quando a sessão foi encerrada, levantei, peguei o dossiê, cumprimentei o general e caminhei até a porta sem olhar para trás. Mas antes de sair, escutei Mauro sussurrar algo para um dos colegas, a voz baixa, porém afiada como navalha. Ela acha que isso muda alguma coisa? Ele disse. Eu vou acabar com ela antes do final desse curso. Eu não virei, não parei, não dei a ele a satisfação. Só continuei andando pelo corredor como quem atravessa uma ponte sabendo que o outro lado é inevitável, porque eu já sabia, desde aquele instante, que Mauro não estava apenas irritado. Ele estava ameaçado. E homens ameaçados cometem erros. Erros perigosos. E era exatamente nesses erros que a verdadeira história estava prestes a nascer. Quando deixei a sala naquele dia, não fui direto para o alojamento. Em vez disso, segui pelo corredor longo que levava ao pátio externo, onde as aeronaves de instrução ficavam alinhadas como soldados silenciosos sob o sol da manhã. Eu sempre preferi caminhar entre as máquinas quando precisava clarear a mente. Era como se o metal, o cheiro de combustível, o eco distante dos testes de motor me lembrassem de quem eu era antes das risadas, antes das comparações, antes até da farda. As hélices paradas pareciam vigias, cada uma com histórias tatuadas na fuselagem, histórias que poucos ali imaginavam que eu também carregava. O codinome Falcão Alfa não caiu do céu. Ele veio carregado de poeira, suor, tempestades, noites sem dormir e decisões que eu gostaria que ninguém tivesse sido obrigado a tomar. A maioria dos pilotos ali achava que codinome era capricho de general ou fantasia de caderno militar, mas os codinomes verdadeiros só nascem quando alguém atravessa a linha entre cumprir ordens e salvar vidas. Quando você age antes que o medo tome conta. Quando a missão exige mais do que o manual permite. Eu conquistei meu codinome 3 anos antes daquela cena do meu irmão me ridicularizando. 3 anos antes de Mauro olhar para mim como se eu estivesse invadindo o reino dele. Naquele tempo, nós sequer trabalhávamos na mesma base. Eu estava deslocada para um esquadrão em operação de fronteira,
em uma área onde acidentes não esperavam horário comercial e falhas técnicas não pediam licença. Era uma missão aparentemente simples. Monitoramento diário de região montanhosa em período de seca, porque quando a terra vira poeira, o fogo vira rei, e os moradores dos vilarejos isolados ficam entregues à sorte. Eu não era a piloto principal naquela época. Era a copiloto mais nova, a que ainda estava aprendendo a respirar ao ritmo da aeronave, a que revisava 3 vezes cada checklist porque preferia ser chamada de meticulosa do que de imprudente. Meu instrutor oficial era o capitão Barreto, um homem capaz, rígido, do tipo que falava pouco, mas sabia identificar quem ia longe e quem só se achava pronto. Ele nunca me tratou com paternalismo, nunca me subestimou, mas também nunca me poupou. Aqui não existe quase, ele dizia. Ou faz certo ou cai. E na aviação cair não é metáfora. Naquele dia, voávamos uma rotina que deveria durar pouco mais de 1 hora. O céu estava limpo demais. E pilotos experientes sabem que céu limpo demais esconde surpresas. A comunicação com uma torre auxiliar estava instável, mas nada que comprometesse a missão. Pelo menos era o que achávamos. Foi no retorno que o rádio começou a chiar, primeiro de forma suave, depois com quedas bruscas de sinal. Barreto tentou restabelecer a conexão, assumindo a fala pelo protocolo padrão. Sem resposta. Tentou de novo. Nada. Eu notei primeiro o cheiro. Um cheiro sutil, que não deveria estar ali. Não era fumaça ainda. Era algo parecido com plástico superaquecido, o tipo de cheiro que antecede pane elétrica. Eu soltei discretamente a trava do painel de diagnóstico, revisei os indicadores, e antes que Barreto percebesse, a luz âmbar acendeu no canto direito. Superaquecimento no circuito secundário da navegação. Era o tipo de problema que exigia decisão rápida. Se o circuito queimasse por completo, perderíamos parte do controle dos instrumentos. O protocolo era claro. Pouso imediato. Mas não havia pista próxima. Não havia clareira suficientemente grande. Estávamos sobre território irregular, com vales estreitos e encostas que não perdoavam erros. Barreto praguejou baixo ao ver a luz acesa. Tentou contato com o comando da base. Nenhuma resposta. O rádio tinha morrido. Ele me olhou, eu olhei para ele. Ele não disse a frase, mas eu soube que ele pensou. É assim que acontece. É assim que a gente vira estatística. Mas uma cópia mental de todas as instruções que eu já tinha memorizado apareceu na minha cabeça. O circuito secundário estava comprometido. O primário ainda funcionava, por tempo limitado. Precisávamos descer. A aeronave precisava de altitude controlada e uma zona de pouso improvisada. Eu vasculhei o terreno e identifiquei uma área improvável, um campo estreito que margeava um vilarejo escondido por árvores altas. Não era ideal, era arriscado, mas era a única opção. Eu só percebi que tinha falado em voz alta quando Barreto virou o rosto para mim, com uma expressão que eu nunca esqueci. "Você viu?" ele perguntou. "Vi. Quero tentar." Ele hesitou por meio segundo, apenas meio. Então colocou as mãos no comando e disse: "Me diga como você quer entrar." Eu respirei fundo, passei as instruções, desenhei mentalmente a manobra, ajustei o nível de flaps, revisei os ângulos. Barreto executou com precisão, mas fui eu quem ditou cada passo. E não porque eu queria controlar, mas porque eu tinha calculado tudo com antecedência. Quando o trem de pouso tocou o chão irregular, a aeronave estremeceu como se estivesse lutando contra a própria gravidade, mas estabilizou. Quando finalmente paramos, a cabine estava tomada por cheiro de fio queimado. Barreto desligou tudo com movimentos rápidos. Ficamos em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que pesa mais que qualquer ruído de motor. Ele me olhou, respirou fundo e, pela primeira vez desde que eu começara a trabalhar com ele, sorriu. "Lúcia, aquilo ali não foi sorte. Você percebeu tudo antes de mim. Eu deveria ter respondido com humildade, mas estava ocupada demais sentindo o impacto da adrenalina percorrendo todo o corpo. As pernas tremiam, mas a mente estava calma, sólida, focada. Barreto saiu da cabine para pedir ajuda ao vilarejo. Eu fiquei revisando mentalmente a sequência de ações, tentando encontrar algum erro que eu tivesse deixado escapar. Não encontrei nenhum. Horas depois, quando fomos resgatados, o comandante do esquadrão me chamou para uma conversa que deveria durar 10 minutos e durou 40. Ele ouviu tudo com atenção, fez perguntas, analisou o relatório que escrevi ainda tremendo. No final, disse uma frase curta que eu nunca mais esqueci. "Você tem os olhos de um falcão, tenente."
Enxerga tudo antes dos outros. Eu achei que era só uma metáfora. Não era. Na semana seguinte, apareceram os documentos oficiais com meu novo codinome, Falcão Alfa. O codinome se espalhou pelo esquadrão antes que eu tivesse tempo de processar o peso que ele carregava. Alguns piltos vieram me cumprimentar. Outros me olharam com desconfiança. Um codinome assim não era comum para quem ainda estava no meio da carreira. Mas ninguém ousou contestar, porque o relatório final da investigação interna deixou claro. Se Barreto estivesse sozinho naquele voo, o pouso não teria acontecido a tempo. O circuito teria queimado, e o desfecho seria outro. A notícia chegou à base do meu irmão semanas depois. Ele não me ligou. Ele não me mandou mensagem. Ele não me parabenizou. Descobri por terceiros que ele tinha dito que foi exagero, que foi dramatização de oficial superior querendo aparecer, que qualquer piloto razoável teria feito o mesmo. Mas eu sabia que aquilo tinha atingido ele mais fundo do que qualquer outra coisa que eu tivesse conquistado. Não porque eu tinha salvado uma aeronave, mas porque eu tinha feito algo que ele nunca tinha conseguido ao longo da carreira inteira. Ter um codinome de honra. Foi por isso que, anos depois, quando entrei naquela sala de instrução e ele me acusou de estar no lugar errado, eu não senti raiva. Eu senti costume. Era a mesma história repetida com outros cenários, outras plateias, outras formas de ataque. Mas a essência era sempre a mesma. Mauro não suportava que eu tivesse me tornado mais do que a irmã mais nova na sombra dele. O Falcão Alfa não nasceu entre paredes espelhadas ou simuladores de luxo. Ele nasceu em poeira, falha elétrica e silêncio. Em decisões rápidas e precisão cirúrgica. Em coragem não performada, mas necessária. E isso, nenhum daqueles homens na sala, muito menos Mauro, sabia. Mas eles iriam descobrir. No tempo certo. No momento certo. Na instrução que viria em seguida. E naquela hora, o passado que eles ignoravam seria a única coisa capaz de salvar todos nós. Eu voltei para o alojamento depois da apresentação técnica como quem atravessa um território minado, sabendo exatamente onde pisar, mas ainda sentindo a vibração de cada detonação emocional que ficou para trás. Não era medo, nem cansaço. Era aquela sensação familiar de quando você sabe que algo começou. Silenciosamente, sem estrondo, mas que vai crescer como tempestade fechando no horizonte. O olhar do meu irmão, a reação da turma, o silêncio pesado do general quando me chamou pelo codinome. Tudo isso formava a mesma linha invisível que sempre guiou minha carreira. Quando me subestimam, algo inevitável acontece. Não por vingança, mas porque eu me recuso a caber no espaço pequeno que me oferecem. Eu sabia que o primeiro dia do curso avançado não seria teórico. Na aviação militar, nada que tem valor começa no papel. E os simuladores ali eram famosos não só por replicarem condições reais, mas por exporem cada falha que você tenta esconder. Era neles que pilotos eram medidos sem a máscara da arrogância, sem a proteção do discurso. Ali, só a habilidade falava. A rotina da tarde era clara. Cada piloto faria um ciclo completo no simulador de emergência. Falha de motor, perda parcial de navegação, despressurização e blackout de painel. Não era um exercício para testar conhecimento. Era um para testar instinto. E instinto não se ensina, se revela. Quando cheguei ao hangar de simuladores, já havia uma agitação não declarada pairando no ar. Os pilotos estavam agrupados em pequenos círculos, cochichando, fazendo piadas baixas, esperando pela minha entrada como se eu fosse atração. Eu sabia que aquilo aconteceria. Sempre acontece quando uma mulher entra em um território onde homens acham que nasceram donos. Mas ainda assim me surpreendeu a forma como eles tentavam disfarçar a curiosidade com desdém. Mauro estava no centro do grupo, com um uniforme impecável demais para alguém que havia passado a manhã suando nervoso. Ele gesticulava, falava alto, contava uma história que, pelo jeito, envolvia quedas, desastres e algum tipo de metáfora mal encaixada sobre mulheres e máquinas. Quando me viu, baixou o tom. Não por respeito, mas porque queria que eu percebesse que o grupo estava com ele. Eu simplesmente passei pelo corredor estreito entre eles, sem olhar para os lados. Não fiz contato visual, não reagi às piadas, não dei espaço para interrupções. Ia direto para a prancheta, onde cada piloto assinava a ordem de entrada no simulador. Já havia uma fila definida, planejada com antecedência pela chefia, e eu só precisava registrar minha presença. Mas antes que eu pudesse pegar a prancheta,
Um dos instrutores, Tenente Medeiros, um homem famoso por testar limites éticos, interceptou meu caminho com um sorriso que não chegava aos olhos. Tenente Andrade, disse ele arrastando o título como se fosse uma provocação. Já estamos todos ansiosos para ver o que o Falcão Alfa faz no escuro. Eu segurei a prancheta, assinei e devolvi sem responder, mas ele não desistiu. Quer trocar de turno? Perguntou. Talvez queira passar depois de alguns outros pilotos, só para ver como funciona. Traduzindo, ele queria que eu parecesse insegura, queria que eu hesitasse, queria qualquer gesto que confirmasse as piadas de Mauro. Não, respondi. Posso ir na ordem original, sem necessidade de ajustes. Mauro riu alto atrás de mim. Não foi uma risada autêntica. Foi aquela risada vazia que ele usava quando tentava manter controle sobre algo que já estava escapando pelas mãos. Claro que pode, ele disse, dando 2 passos na minha direção. A Lúcia sempre adorou um desafio maior do que consegue suportar. Eu virei o rosto para ele pela primeira vez naquele dia. Não falei nada, só olhei. Mauro desviou os olhos, por 1 segundo apenas, mas o suficiente para eu perceber que ele lembrava de cada coisa que eu tinha conquistado sem precisar diminuir ninguém. O instrutor chamou o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, e cada piloto que saía do simulador vinha com a respiração pesada, rosto suado, expressão de cansaço. O exercício era brutal. Testava limites que muitos ali não sabiam que tinham. Era comum pilotos terem náusea ou desorientação. Um deles quase tropeçou ao descer da cabine. Quando chamaram meu nome, senti algo mudar na sala. Um silêncio meio tenso, meio ansioso, como se todos estivessem prestes a assistir a uma queda anunciada. Eu entrei na cabine sem pressa. Ajustei o cinto. Revistei naturalmente o painel, embora soubesse que era simulação. A cabine fechou com um clique metálico, e naquele exato instante, tudo ficou escuro. A voz do instrutor veio pelo fone. Tenente Andrade, esta simulação será conduzida em nível avançado. Lembre-se, você pode falhar, mas não pode hesitar. Era um aviso para mim, mas também para Mauro, que eu sabia, estava escutando tudo do lado de fora. O exercício começou com um ruído repentino de falha mecânica. O painel apagou numa fração de segundo. O alerta sonoro disparou. A aeronave entrou em queda simulada. Era um cenário crítico, o tipo de situação que exige controle emocional mais do que habilidade técnica. Eu respirei fundo e deixei o corpo reagir no ritmo aprendido ao longo dos anos. Primeiro estabilize, depois diagnostique, por último, haja. Mas a diferença entre saber e sentir é que naquele ambiente fechado, o corpo reage como se fosse real. Eu fiz cada sequência com precisão. Ajustei o fluxo, revisei os níveis, reestabeleci o suprimento primário, desliguei circuitos extras, corrigi instrumentos. A voz do instrutor ficou em silêncio. E silêncio ali era sempre sinal de surpresa. Quando o simulador estabilizou e a aeronave voltou a voar, a cabine foi tomada por uma calmaria artificial, como se o exercício estivesse avaliando se eu sabia agir depois da crise. De repente, nova falha. Despressurização parcial. Eu ajustei máscara, fiz os protocolos automáticos, estabilizei novamente. Tudo sem pressa, sem tremor nas mãos, sem hesitação. E pela primeira vez desde que entrei no curso avançado, senti algo que não vinha da necessidade de provar nada para ninguém. Senti o prazer de estar no controle, de saber exatamente o que fazer, de ouvir o próprio pensamento mais alto do que qualquer julgamento externo. Quando a cabine abriu e eu desci, não vi rostos debochados, não vi risadas, não vi provocações, vi espanto. O instrutor anotou algo sem olhar para mim. E Mauro não disse nada. Ele apenas ficou parado, com os braços cruzados, tentando decifrar como eu tinha feito aquilo sem drama, sem medo, sem fraqueza e, principalmente, sem olhar para ele nem por um segundo. Um dos pilotos que tinha rido mais cedo se aproximou. Ele tinha o rosto corado, como se estivesse lutando contra o próprio orgulho. Você... começou, parou, recomeçou. Você fez em silêncio o que a maioria aqui não conseguiu nem com o instrutor guiando. Eu dei de ombros. Não foi sorte, ele completou com um meio sorriso. Dá pra ver isso. Eu não respondi. Só continuei caminhando até o fim do hangar, onde o vento entrava mais frio pela porta lateral. Fiquei ali alguns segundos, observando o movimento dos simuladores, ouvindo as vozes abafadas dos instrutores, sentindo a vibração constante do metal sob meus pés. Não era a primeira vez que eu via o ambiente militar recalcular minha existência.
e eu sabia que não seria a última. Quando o ciclo de simulações terminou, os instrutores reuniram a turma para uma breve análise. Eles leram os resultados em ordem. Mauro teve desempenho razoável, mas com falhas de resposta em situações críticas. Outros foram bem. Alguns ficaram abaixo do mínimo exigido, e então anunciaram o meu relatório. Tenente Andrade, resposta exemplar em todas as fases. Tempo de reação superior à média avançada. Nenhum erro técnico. Nenhuma hesitação protocolar. A sala ficou muda. Eu ouvi respirações pesadas. Ouvi alguém se ajeitar na cadeira. Ouvi até um copo cair no chão. Mas não ouvi Mauro. Ele ficou parado, imóvel, como se cada palavra fosse um golpe calculado. Eu não sorri. Não comemorei. Não procurei aprovação. Apenas ouvi e guardei a informação. Porque eu sabia que, a partir daquele instante, a rivalidade não declarada tinha mudado de nível. O curso não seria mais sobre treinamento, seria sobre território. E Mauro, acuado, faria de tudo para recuperar a autoridade que acreditava ter perdido. Quando saí da sala, ele veio atrás de mim. Não chamou meu nome, não pediu minha atenção, só deixou uma frase cair no chão entre nós. Isso ainda não acabou. Eu continuei andando, porque eu sabia, e ele também sabia, que aquilo na verdade estava apenas começando. Nos dias seguintes, percebi que algo no ambiente mudou de forma quase imperceptível, como quando um avião perde altitude lentamente e você só nota quando a pressão começa a incomodar os ouvidos. Ninguém me disse nada diretamente, mas as reações mudaram. Os olhares antes escancarados de deboche ficaram mais calculados, mais longos, mais atentos. Era como se eu tivesse deixado de ser alvo de piada e me tornado uma ameaça involuntária à hierarquia informal que aqueles pilotos construíam entre si, baseada não apenas em habilidade, mas em alianças, masculinidade inflada e a sensação de que o mundo pertencia a eles. Mauro, principalmente, ficou diferente. Ele ainda circulava entre os colegas, falava alto, ria demais, mas havia uma tensão nas costas dele, uma rigidez nos ombros que eu nunca tinha visto. Ele reagia às minhas presenças com exagero. Se eu entrava na sala, ele mudava de assunto bruscamente. Se eu pegava algum material, ele fazia questão de comentar em voz alta sobre gente que precisa provar algo. Se eu respondia a uma pergunta técnica, ele fazia piadas veladas sobre teorias de manual que não funcionam fora da simulação. Era claro, claríssimo. O orgulho dele tinha sido ferido. E homens como Mauro não lidam com feridas sem tentar transformar o ambiente inteiro em curativo ou arma. O curso avançado não dava tempo para distrações. As manhãs começavam antes do sol tocar o pátio, com leitura de relatórios de operações reais, análise de risco, revisões de protocolos e discussões abertas, ou, para mim, quase fechadas. Havia uma mesa grande onde os pilotos se espalhavam de maneira natural, guiados por afinidades que tinham mais a ver com ego do que com lógica. E eu passei a notar que meus materiais, sempre deixados no mesmo canto da mesa, começaram a aparecer em posições diferentes. Primeiro pensei que fosse desatenção minha, depois, um erro casual de alguém passando rápido. Mas então percebi o padrão. Sempre que eu me afastava para pegar café, documentos sumiam por alguns minutos e reapareciam com anotações trocadas, páginas invertidas, gráficos riscado a lápis. A primeira vez que aconteceu, atribuí ao caos da sala. A segunda vez, ao acaso. A terceira vez, ao recado. Eu não tinha prova, não tinha testemunha, não tinha vídeo, mas tinha a assinatura invisível de Mauro. O jeito como ele demorava 1 segundo a mais, olhando para mim quando eu virava a página. O sorriso que subia pela metade do rosto quando eu precisava reorganizar dados antes de apresentar. A forma como ele cochichava para o outro piloto, achando que estava sendo sutil. Era tudo pequeno o bastante para parecer inocente, mas grande o bastante para gerar desgaste. E desgaste, em treinamento de alto nível, é tão mortal quanto falha mecânica. A sabotagem não era direta, era estratégica. Era Mauro, sendo Mauro, mas mais calculado do que nunca. Acontecia também nos exercícios físicos. Aos olhos de qualquer pessoa de fora, parecia apenas competição entre irmãos. Mas havia um padrão. Ele acelerava bruscamente nas corridas de resistência,
só para tentar me cortar no trajeto estreito e me forçar a reduzir a velocidade. Nos treinos de resistência com equipamento, ele fazia comentários como: "Não é pesado demais para você?", de maneira tão casual que irritava sem me dar margem para reclamar. Nos exercícios de reação rápida, ele se oferecia para ser meu par, mas executava movimentos errados propositalmente, me obrigando a refazer toda a sequência para que a culpa parecesse minha. Em ambientes militares, sabotagens assim são difíceis de provar. As linhas são finas. As acusações podem virar contra você. E eu sabia que Mauro estava apostando exatamente nisso. Que eu ficasse irritada, que reagisse, que mostrasse algum sinal de vulnerabilidade. Ele queria que eu perdesse o eixo. Queria que eu parecesse instável. Porque se eu perdesse o foco em qualquer parte do curso, qualquer uma, ele teria munição para dizer que minha presença ali era erro, não mérito. Eu respirava fundo 3 vezes por dia, às vezes 5. O silêncio se tornou meu colete à prova de facas. Eu deixava que ele falasse, que risse, que apontasse. Deixava que os outros absorvessem o teatro. E observava. Sempre observei. Homem que precisa humilhar, precisa também ser visto. E Mauro queria plateia. Era meu irmão, afinal. Cercado de aplausos, ele florescia. Sem testemunhas, ele murchava. E eu percebi isso quando a sabotagem passou do sutil ao cirúrgico. Aconteceu numa manhã de teste escrito. A prova avaliava a tomada de decisão em cenários de emergência, justamente o tipo de raciocínio que tinha me dado o codinome Falcão Alfa. Eu cheguei cedo, revisei algumas anotações, deixei meus materiais organizados. Mauro entrou 10 minutos depois, acompanhado de 2 colegas que eu sabia serem seus satélites emocionais. Eles sentaram no fundo, rindo baixo, como se estivessem comentando algum segredo. Eu ignorei. Quando a prova começou, tudo transcorreu normalmente. Até que, ao virar a folha para resolver a questão 14, percebi algo estranho. Minha página tinha uma mancha que não estava ali antes. Não era sujeira. Era água. Água sobre tinta impressa. Tinta que não tinha borrado completamente porque alguém tinha deixado a folha secar antes de recolocá-la no bloco. A questão era ilegível. E a prova não permitia troca de páginas. Se eu reclamasse, eu seria vista como incompetente por não ter percebido antes. Se eu me calasse, perderia pontos essenciais. Por 3 segundos, senti o peso do estômago endurecer. Foi rápido demais para ser coincidência. Foi preciso demais para ser acidente. Fiz o que sempre faço quando estou encurralada. Não reagi na superfície. Resolvi a questão com base nos cálculos que consegui resgatar da mancha. E no relatório pós-prova, escrevi uma nota discreta, sem acusar ninguém, apenas registrando que havia uma falha técnica na impressão da folha. Nada mais. Mais tarde, ao sair da sala, encontrei Mauro no corredor. Ele estava encostado na parede, braços cruzados, com aquele meio sorriso torto que eu conhecia desde a infância. O mesmo que ele fazia depois de quebrar um objeto e culpar o vento. Ele não falou nada. Eu também não. Mas ele sabia que eu sabia. E isso bastava. A sabotagem ganhou força depois disso. Não porque ele queria me derrubar rápido, mas porque percebeu que eu não iria explodir. E alguém que permanece calmo diante de injustiça é o pior tipo de adversário para um homem que só sabe jogar sujo. Os instrutores começaram a notar detalhes também, mesmo sem dizer nada. Um deles, o tenente Rangel, me observava com mais frequência. Não era paternalista, era técnico. Era o olhar de quem sabe que existe uma dinâmica invisível afetando o desempenho de um grupo. E no ambiente militar, qualquer desequilíbrio gera risco, não emocional, mas operacional. Foi Rangel quem chamou Mauro para uma conversa reservada, depois que, em um exercício de navegação, ele tentou alterar discretamente os parâmetros do meu painel antes da checagem. Eu percebi a alteração a tempo, porque Falcão Alfa não é codinome dado à toa, mas Rangel percebeu a intenção. Mauro saiu da sala com o rosto rígido, mas ainda assim não parou, porque inveja não recua, se alimenta, e ele estava alimentando a própria com o desejo de me ver falhar em público. Ele só não contava com um fator. Eu tinha aprendido com meus instrutores mais duros que a melhor resposta ao ataque não é revidar, é deixar o adversário cavar a própria queda. E Mauro cavaria. Cedo ou tarde, ele já estava com a pá nas mãos. A sabotagem se intensificou no 3º sábado de curso, durante um exercício de voo teórico em equipe.
Éramos organizados em duplas, mas as combinações eram aleatórias, designadas pelo sistema. Quando anunciaram que eu faria dupla com ele, ouvi um pequeno burburinho. Era o tipo de situação perfeita para Mauro tentar inverter papéis, se colocar como líder, me empurrar para as margens. Eu aceitei a designação sem protestar. Durante o exercício, ele tentou conduzir os cálculos de maneira errada, deliberadamente errada, o tipo de erro que faria a equipe perder tempo e pontos. Qualquer outro piloto teria caído no truque. Eu não. Corrigi silenciosamente, ajustei coordenadas, fiz os cálculos certos e executei todos os protocolos como se estivéssemos em situação real. Mauro ficou irritado. Eu via no movimento dos ombros, no modo como ele apertava a caneta, no jeito como respirava mais rápido. Quando entregamos o resultado final, ele parecia prestes a explodir, e explodiu. Você sempre faz isso, ele sussurrou, quando os outros não estavam ouvindo. Sempre tenta me ultrapassar. Eu olhei para ele, sem emoção. Eu não tento ultrapassar ninguém, respondi. Só não corro para trás. Nenhuma voz levantada, nenhuma agressão, nenhum drama, só verdade. E Mauro não suporta a verdade, porque ela é o espelho que ele nunca quer encarar. Saí do exercício sabendo de uma coisa: ele não iria parar. Ele ainda não tinha atingido o ponto onde perde completamente o controle, mas esse ponto estava vindo. Rápido, inevitável. E quando chegasse, ele faria algo grande, algo que deixaria de ser só sabotagem. E seria justamente esse momento, o erro dele, a tentativa desesperada de me fazer falhar, que definiria tudo o que aconteceria nos próximos tópicos, inclusive a missão que viria depois, aquela em que Mauro, pela primeira vez na vida, não teria para onde correr quando fosse chamado a provar o que realmente valia, e eu estaria lá, não por vingança, mas porque eu sempre estive, e ele só perceberia isso quando fosse tarde demais. Aquela semana começou com o tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da cabeça. Eu conseguia sentir a tensão se acumulando no ar do alojamento, como uma tempestade elétrica que se aproxima devagar, sem relâmpagos ainda, mas com o tipo de silêncio que anuncia que algo vai cair, e forte. O curso avançado tinha essa característica cruel. Ele não fazia você sangrar, fazia você pensar. E pensar demais cansa mais do que correr, mais do que levantar peso, mais do que treinar até a musculatura travar. E todos estavam pensando, inclusive Mauro. Nos 3 dias anteriores, ele tinha tentado um ataque diferente. Ao invés de me sabotar diretamente, começou a tentar influenciar outros pilotos contra mim. Sussurrava coisas nos corredores, transformava momentos neutros em fofocas, interpretava minhas atitudes com veneno milimétrico. Quando eu explicava algum ponto técnico para um colega, ele insinuava que eu estava posando de instrutora. Quando o instrutor elogiava minha postura, ele dizia que era favoritismo. E quando eu simplesmente não reagia, ele dizia que eu estava me achando demais para alguém que chegou por sorte. Ridículo. Mas em ambiente competitivo, insinuações viram sementes. Sementes viram rachaduras. E rachaduras viram abismos entre pessoas que precisam confiar umas nas outras. Mas nada disso importava. Porque na manhã de quinta-feira, ao entrar na sala de instrução, encontrei o general parado diante do projetor, com a postura dura de quem está prestes a anunciar algo que vai tirar todos da zona de conforto. Senhores, começou ele, amanhã teremos o exercício mais importante deste ciclo, um resgate em terreno hostil simulado. Operação completa. Nenhum dos senhores receberá instruções detalhadas antes do acionamento. Queremos ver tomada de decisão sob pressão, adaptação rápida, liderança e trabalho em equipe. Os pilotos se ajeitaram nas cadeiras. Eu vi espinhas se esticarem, vi rostos endurecerem, vi ombros girarem em preparação silenciosa. Esse tipo de exercício é onde carreiras deslancham ou terminam. O general continuou. Uma equipe será designada como principal, outra como apoio. E, como sempre, o comando da operação será dado ao piloto de maior desempenho até o momento. As cabeças se viraram discretamente na minha direção. Não havia surpresa. Desde a apresentação inicial, passando pelos simuladores, pela avaliação técnica e pelos testes de emergência, meu nome aparecia sempre entre os primeiros. Era estatística. Era fato. Não era opinião. E Mauro sabia disso tanto quanto eu. Ele estava sentado uma fileira atrás, e quando ouvi seu nome ser lido para compor a mesma equipe que eu, percebi a tensão no ar engrossar como fumaça.
O general então anunciou aquilo que eu já esperava, mas que ele jamais imaginaria. O comando da operação será da tenente Lúcia Andrade, codinome Falcão Alfa. Não houve surpresa no rosto do general, nem no dos instrutores. Mas nos outros, houve algo misto de choque, tensão e um tipo de respeito cauteloso. Ninguém ousou protestar, exceto Mauro, que tentou disfarçar sua reação, mas não conseguiu esconder o músculo que pulsou nas têmporas. Eu respirei fundo. Comando, liderança, responsabilidade. E, acima de tudo, a oportunidade inevitável de expor, com fatos, quem realmente tinha habilidade para tomar decisões, quando vidas, mesmo simuladas, estavam em jogo. A sala se esvaziou aos poucos. Alguns pilotos se aproximaram de mim com comentários superficiais, cumprimentos rápidos, caras fechadas. Outros se distanciaram, talvez porque sabiam que trabalhar sob meu comando significaria deixar o ego de lado, coisa rara naquele ambiente. Mauro, porém, veio na minha direção com passos medidos, como se estivesse se preparando para um confronto silencioso. Ele parou bem na minha frente, tão próximo que pude sentir o cheiro do perfume forte que ele usava sempre que queria parecer mais alto, mais poderoso, mais importante. Não se empolga, ele disse, em voz baixa, grave. Isso aqui é só simulação, não significa nada. Eu não permiti que meu rosto reagisse. Toda simulação revela o que o real esconde, respondi, sem elevar o tom. E você sabe disso. A mandíbula dele travou. Ele se afastou sem dizer mais nada. E eu sabia que aquilo doía mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito em voz alta. Na noite anterior ao exercício, revisei metodicamente todos os protocolos que o curso permitia revisar. Não era permitido consultar cenários passados. Não era permitido simular possibilidades. O exercício era construído com base em dados reais, mas adaptado para dificultar previsões. Eu revisei apenas o que faria em qualquer operação: prioridades, comunicações, ordem de evacuação, procedimentos de resgate em terreno montanhoso. Meu quarto estava silencioso. O tipo de silêncio denso, como se o ar estivesse preso entre paredes rígidas. Eu encostei a cabeça na janela e observei o pátio apagado, iluminado apenas por lanternas distantes. Os helicópteros, alinhados sob lonas, pareciam gigantes adormecidos prontos para acordar ao menor sinal. E ali, nesse silêncio, senti algo que não sentia há muito tempo. Expectativa. O exercício não seria apenas uma missão. Seria o divisor de águas que Mauro tanto temia. Seria o momento em que cada piloto perceberia quem estava ali por habilidade e quem estava por ego. Eu adormeci tarde, mas acordei antes do despertador, com a mente já em estado de prontidão. O dia começou com a temperatura baixa, vento cortante e céu claro demais. E quem conhece aviação sabe, céu claro demais sempre esconde turbulência emocional. Os instrutores estavam posicionados ao redor do hangar, tablets nas mãos, olhares atentos. O general observava tudo com aquela postura que misturava autoridade com análise. Não havia camaradagem nos olhos dele, só julgamento técnico, e isso me acalmava. A equipe principal se reuniu diante de mim, 5 pilotos, incluindo Mauro, todos aguardando instruções. Eu revisei rapidamente cada função, deleguei tarefas, ajustei formações, preparei o briefing com clareza e economia de palavras. Vamos trabalhar com zona instável, expliquei. Esperem comunicação falha. Adaptação será essencial. O foco é evacuação de vítimas, não confronto ou velocidade. Se priorizarmos pressa, perdemos controle. Se priorizarmos controle, ganhamos precisão. Alguns assentiram. Outros tinham o rosto duro, tentando esconder receio. Mauro só cruzou os braços e manteve expressão cética. Alguma pergunta? Finalizei. Silêncio. Nenhuma. Era sempre assim antes de operações importantes. O ar ficava pesado, as palavras escassas, e o mundo parecia estreitar até caber dentro do casco do avião. O exercício começou com o toque de alarme. Um som seco, agudo, que perfurou o hangar e fez todos os músculos do meu corpo entrarem em estado de alerta. Subimos no helicóptero designado. O motor rugiu. A vibração subiu pelo piso metálico até o peito. E por um instante, tudo pareceu real demais para ser simulado. Subimos. Ganhamos altitude. A paisagem projetada surgia como cenário vivo. Terreno montanhoso. Vilarejo em risco. Fumaça subindo de um ponto distante. A comunicação começou estável.
Depois falhou, como esperado. Perda parcial de sinal, interferência, simulação impecável. Mas Mauro, que estava responsável pelo monitoramento dos parâmetros secundários, demorou para reagir. Ele hesitou, e hesitação não é erro técnico, é erro de caráter operacional. Relatório, ordenei. Ele demorou mais do que deveria, e eu senti a equipe inteira perceber. Assumi parcialmente os parâmetros sem tirar os olhos do painel principal. Ajustei, recalibrei, reestabeleci comunicação com a equipe de apoio. Tudo enquanto Mauro movia os dedos de forma lenta, desconectada, como se estivesse lutando contra a própria frustração. Chegamos ao ponto crítico. Evacuação simulada de 2 vítimas, terreno irregular, vento lateral forte. Eu precisava de precisão, precisava de pilotos firmes, precisava de decisões claras. E foi nesse momento que Mauro cometeu o erro que mudaria tudo. Quando dei a ordem para estabilizar a aeronave, ele interpretou deliberadamente de forma errada. Ajustou o ângulo contrário. A aeronave simulada começou a perder alinhamento. Não catastrófico, mas perigoso. Era sutil, mas era sabotagem. Ele queria me fazer parecer errada. Queria que eu parecesse instável. Queria gerar falha. Só que ele não esperava o que veio a seguir. Assim que percebi o movimento, dei a contra-ordem precisa, rápida, direta. Corrigi o ângulo com uma sequência que poucos naquele curso teriam conseguido realizar com a calma demonstrada. O instrutor, do outro lado, silenciou, e silêncio dele significava reconhecimento. A aeronave recuperou estabilidade. O exercício seguiu. Concluímos o resgate. Evacuamos as vítimas. Voltamos à base. Quando pousamos, ninguém falou, ninguém sorriu, ninguém comentou, porque todos tinham visto, todos tinham percebido, todos tinham sentido o desequilíbrio. E não precisavam ser gênios para entender quem tinha feito a aeronave perder estabilidade por 3 segundos críticos. Na análise pós-exercício, o general pediu para revisar a gravação das decisões de comando. Era protocolo, mas havia algo no olhar dele que deixava claro que aquele protocolo tinha motivo. Ele rodou a gravação. Pediu para parar em um momento específico. Voltou 2 segundos. Reproduziu de novo. A imagem mostrava o painel, e depois Mauro, e depois eu corrigindo a manobra. Ele não disse nada, nem precisava. Os outros na sala ficaram imóveis. Por fim, ele respirou fundo e disse: "O objetivo do exercício é revelar quem lidera sob pressão e quem cede sob vaidade." E então olhou diretamente para mim. "Tenente Lúcia, excelente comando." Depois olhou para Mauro e não disse nenhuma palavra. E esse silêncio foi a maior condenação que Mauro já recebeu na carreira. Eu senti, naquele instante, que algo tinha quebrado dentro dele. Não por mim, não pela operação, mas porque, pela primeira vez, ele foi forçado a enxergar quem era, longe da sombra que me projetava e longe da fantasia que criava sobre si mesmo. Só que eu também sabia que quebra emocional em homens orgulhosos não gera reflexão, gera reação, gera desespero, gera a pior versão deles mesmos. E Mauro ainda mostraria isso, não naquele dia, não naquela sala, mas no próximo capítulo. A queda dele começaria ali, e ficaria impossível de esconder quando viesse a missão real, a que ninguém esperava, a que não teria plateia, nem risadas, nem simuladores. A missão onde ele congelaria. E eu não. A semana seguinte começou com uma estranha sensação de calmaria. Uma calmaria que eu sabia ser enganosa, como o silêncio que precede a tempestade em uma zona de voo. A turma ainda comentava baixinho sobre o desempenho do exercício de evacuação, alguns reconhecendo de forma tácita a minha liderança, outros tentando disfarçar com piadas ou sorrisos forçados, mas o impacto já havia se instalado. Mauro, por outro lado, permanecia rígido, o corpo tenso, o rosto fechado, como se estivesse tentando engolir a própria frustração, sem perceber que isso apenas a tornava mais visível para todos. Ele passou a agir de forma diferente, mais calculada, mais cuidadosa, como se tentasse criar uma narrativa paralela para desviar a atenção do desempenho inquestionável que eu havia apresentado. Ele falava baixo com alguns colegas escolhidos, espalhando insinuações sobre favoritismo, sobre minha suposta arrogância, sobre detalhes técnicos que ele sabia que eu não dominava completamente. Era óbvio que estava plantando sementes de dúvida, mas ninguém percebia que a tempestade que ele tentava semear contra mim acabaria virando contra ele mesmo, porque a verdade sempre encontra uma forma de se mostrar quando os erros se acumulam.
Na manhã em que fomos designados para revisar o relatório de performance do exercício, senti o peso da responsabilidade não apenas pelo que eu precisava apresentar, mas pelo que Mauro tentaria mascarar. Ao abrir o dossiê, percebi detalhes sutis que mostravam que ele havia alterado dados de alguns pilotos para que parecessem mais competentes, enquanto outros apareciam com falhas exageradas. Ele havia manipulado tempos de reação, invertido estatísticas de precisão e reescrito comentários de instrutores de forma a me colocar, discretamente, em uma posição de dúvida perante o corpo docente. Eu conhecia os protocolos, sabia exatamente como proceder, e não era a primeira vez que alguém tentava interferir silenciosamente em minhas avaliações. Mas Mauro era diferente, porque não se tratava apenas de competição profissional. Era um ataque pessoal, embutido no orgulho ferido de quem sempre acreditou que o mundo era dele e que eu jamais poderia ocupar o mesmo espaço. Eu revirei cada página do relatório com cuidado, confrontando mentalmente cada dado com minha própria performance e com as gravações oficiais que estavam arquivadas no sistema da base. Cada inconsistência se revelava clara. Onde ele tentava me enfraquecer, os fatos me fortaleciam. Onde ele escondia falhas, elas apareciam em contraste com minhas decisões corretas. Eu não precisava denunciar nada imediatamente, porque a própria lógica do exercício revelava a verdade, mas deixei anotações precisas para cada detalhe. Cada página era uma prova silenciosa, uma marca invisível de competência que Mauro jamais poderia apagar sem expor sua própria manipulação. Enquanto isso, observei sua expressão mudar quando percebi que ele estava assistindo discretamente, acreditando que eu não tinha notado. Eu tinha notado. Eu sempre noto. Ao longo daquele dia, Mauro tentou interações sutis, perguntas indiretas, comentários aparentemente casuais sobre minha escolha de estratégia na evacuação, sobre minha prioridade ao decidir a sequência de resgate. Ele esperava a reação, esperava que eu perdesse a calma, que mostrasse irritação, mas eu não reagi. Permaneci concentrada, firme, registrando mentalmente cada gesto, cada pausa, cada tentativa de minar minha autoridade. A observação silenciosa se tornou minha arma mais poderosa, porque homens que dependem de manipulação emocional não sabem lidar com neutralidade absoluta. E Mauro dependia de reações para validar sua própria narrativa. À tarde, durante a revisão técnica em grupo, os instrutores solicitaram que cada piloto apresentasse um resumo detalhado de suas decisões e justificativas. Mauro se levantou primeiro, tentando usar a apresentação como palco para distorcer a realidade, enfatizando ajustes, que, segundo ele, deveriam ter sido feitos e insinuando que eu havia favorecido certos procedimentos sem explicação lógica. Quando foi minha vez, respirei fundo e comecei a falar. Cada palavra, cada frase, cada argumento estava fundamentado em fatos, números, protocolos e resultados reais. Não precisei elevar a voz, não precisei dramatizar, não precisei insultar ou menosprezar ninguém. A verdade falava por si mesma. Ao concluir, observei a reação de cada piloto. Alguns engoliam em seco, outros desviavam o olhar. E Mauro ficou imóvel, incapaz de reagir, porque a realidade que eu expunha desmentia cada uma de suas tentativas de manipulação. Ele tentava encontrar falhas nas minhas palavras, mas não havia nenhuma. Cada argumento era sólido, cada decisão estava registrada, cada movimento havia sido documentado nos sistemas da base. Ele estava cercado por provas invisíveis que eu tinha construído silenciosamente, sem alarde, sem precisar provar nada com drama. No final do dia, o general solicitou que revisássemos os logs de voo, cada ação, cada decisão de cada piloto. Mauro, já exausto pelo esforço de manter sua narrativa de superioridade, percebeu que cada discrepância que ele havia tentado criar se voltava contra ele. O instrutor responsável não precisou explicar nada, apenas passou os logs. Cada linha mostrava que minha conduta havia sido impecável, que cada decisão havia sido correta, que minha avaliação final deveria refletir competência real. Ele olhou para mim, sem palavras, e eu apenas mantive a postura neutra, respirando de forma controlada, como sempre fazia, porque sabia que qualquer reação emocional daria força à narrativa que ele tentava construir. Enquanto os outros pilotos comentavam sobre a precisão de minhas ações, a clareza de meus raciocínios e a eficácia do comando durante o exercício, Mauro se afastou discretamente, tentando encontrar espaço para se recompor.
Ele ainda não havia perdido totalmente a compostura, mas eu sabia que seu orgulho estava ferido de forma irreversível. A frustração dele não era apenas sobre desempenho técnico, mas sobre reconhecimento, sobre percepção do grupo, sobre a realidade de que eu, sua própria irmã, havia se tornado mais do que ele jamais imaginara, não por sorte, não por privilégios, mas por competência, disciplina e estratégia silenciosa. Naquela noite, após todos os relatórios serem revisados e arquivados, sentei-me sozinha no alojamento, olhando para o teto, sentindo o peso do dia. Cada detalhe, cada tentativa de sabotagem, cada comentário sutil, cada olhar carregado de inveja foi registrado na minha memória como um mapa silencioso de como Mauro operava. Eu não precisava agir imediatamente. Não precisava confrontá-lo. Eu tinha paciência. E paciência é mais mortal que qualquer reação impensada em ambiente militar. A verdade que ele tentava esconder não poderia ser apagada, e ele sabia disso, mesmo que não admitisse. O problema dele era que, no momento em que a realidade se tornasse inegável para todos, ele não teria para onde correr. Naquela mesma noite, revisitei mentalmente cada passo da missão anterior, cada decisão, cada detalhe da evacuação simulada, cada falha que eu corrigira e cada erro que Mauro tentara esconder. Cada peça se encaixava em uma linha de estratégia silenciosa, e eu percebi que tudo estava se encaminhando para um ponto de virada inevitável. A primeira operação real em que ele seria exposto diante do que realmente significava habilidade versus ego. E, ao perceber isso, senti uma estranha calma, quase prazerosa, porque finalmente as regras do jogo estavam claras e eu estava preparada para seguir sem precisar provar nada a ninguém, deixando que cada ação, cada decisão, cada movimento falasse por mim. A tensão acumulada durante dias se transformou em foco absoluto. A verdade, que ele tentava esconder, estava à vista. O silêncio que eu mantinha não era passividade, era a construção de uma narrativa inevitável que revelaria, de forma irrefutável, minha competência e sua vulnerabilidade. E quando chegasse o momento em que o exercício se transformasse em missão real, não haveria desculpa, não haveria manipulação, não haveria espaço para a vaidade ferida dele se sobrepor à realidade comprovada de que Falcão Alfa não estava ali para ser subestimada por ninguém, muito menos pelo próprio irmão. O telefonema chegou no fim da manhã, quando eu ainda revisava mentalmente cada relatório de desempenho da semana, marcando mentalmente pontos fortes, pontos frágeis e pequenos detalhes que poderiam fazer diferença no futuro. A voz no outro lado da linha era direta, quase brusca, mas sem agressividade. Informava que a chefia havia aberto uma sindicância interna para apurar inconsistências nos relatórios do exercício de evacuação. Não houve surpresa. A suspeita pairava no ar há dias, e eu sabia que Mauro havia ultrapassado limites, tentando manipular dados, distorcer fatos e criar falsas impressões sobre meu desempenho. Não era a primeira vez que eu enfrentava investigações, mas naquele contexto, em que a relação com meu irmão estava carregada de tensão silenciosa, a sindicância tinha uma intensidade diferente, quase pessoal, e eu podia sentir cada músculo do corpo reagindo, mesmo que minha expressão permanecesse neutra. Cheguei à sala da chefia sem pressa, caminhando entre os corredores com os passos precisos de quem conhece cada metro do lugar, cada rugosidade do piso, cada canto onde a luz bate de maneira diferente. Mauro estava lá antes de mim, encostado na parede, com a postura tensa e o olhar que tentava simular calma. A sala era pequena, com painéis de controle, arquivos e monitores espalhados, como se cada detalhe servisse para lembrar que ali, silêncio não era ausência, era estratégia. Os instrutores e o oficial de sindicância me olharam com expressão neutra, esperando, provavelmente, que eu cometesse algum gesto que desse margem para a interpretação. Mas eu não cometi nenhum. Eu apenas cumprimentei com a cabeça, sentei e comecei a organizar mentalmente o que precisava apresentar, sabendo que a observação silenciosa era mais poderosa do que qualquer discurso ensaiado. A sindicância começou com perguntas gerais sobre a execução do exercício, a tomada de decisão sob pressão e o uso de protocolos. Eu respondi com precisão, detalhando cada escolha, cada cálculo,
cada ordem dada durante a evacuação. Meu tom era calmo, firme, direto, sem a necessidade de elevar a voz, sem tentar impressionar ninguém. Cada palavra era respaldada pelos registros oficiais, pelos relatórios, pelos logs de voo. Eu sabia que qualquer omissão poderia ser usada contra mim, mas também sabia que qualquer exagero seria inútil. O poder da verdade está em sua própria clareza, não na teatralidade de quem a apresenta. Mauro foi chamado em seguida. Sua postura mudou imediatamente quando percebeu que eu já havia apresentado tudo de forma impecável. Ele tentou explicar, justificar, lançar dúvidas sobre pequenas inconsistências que ele mesmo havia criado. O que era para ser uma defesa tornou-se um ato desesperado, quase infantil, na tentativa de inverter os fatos. Eu observei de onde estava, em silêncio absoluto, cada gesto, cada hesitação, cada palavra mal colocada. Ele acreditava que eu não estava prestando atenção. Ele acreditava que o silêncio seria minha fraqueza. Mas, naquele momento, silêncio era minha arma mais letal. Porque homens acostumados a manipular, a controlar, a criar narrativas falsas, não sabem lidar com alguém que não reage, alguém que registra, alguém que espera. Os instrutores trocaram olhares sutis enquanto Mauro falava, e eu percebi claramente que eles entendiam a dinâmica invisível que ele tentava manter. A própria postura dele denunciava a tentativa de esconder seu erro, e cada palavra equivocada reforçava minha posição sem que eu precisasse intervir. Quando ele terminou, houve um silêncio breve, quase pesado demais, e então o oficial de sindicância anotou algumas coisas, fechou o bloco de notas e olhou para ambos. Não disse nada, mas a expressão neutra indicava que a verdade tinha sido registrada e que ninguém poderia alterar os fatos apresentados. Saí da sala com a mesma calma calculada com que entrei. O corredor parecia mais amplo, como se eu tivesse ocupado espaço que Mauro achava que só ele poderia preencher. Ele ficou para trás, olhando na minha direção, provavelmente calculando a próxima tentativa de manobra. Eu não olhei para ele. Não precisava. Cada passo que eu dava estava gravado na memória dele. E ele sabia, mesmo sem admitir, que eu estava um passo à frente, silenciosa, estratégica, pronta para reagir no momento certo. Naquela tarde, durante as revisões individuais, os instrutores destacaram pontos que ninguém mais havia percebido. Minha antecipação de falhas, a precisão dos cálculos, a liderança calma e eficaz. Tudo estava documentado, gravado, registrado. Mauro não pôde alegar nada. Ele estava encurralado, mas não por mim, e sim pelo próprio excesso de vaidade e tentativas de manipulação. E eu, mais uma vez, mantive meu silêncio, sabendo que a melhor resposta seria permitir que os fatos falassem sozinhos. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Mauro continuava a circular pelos corredores, tentando criar alianças, espalhar insinuações, provocar pequenos atritos com outros pilotos, mas sua energia estava drenada. Cada movimento meu era observado, cada decisão era calculada com mais cautela, porque ele sabia que eu não reagiria de forma previsível. Eu continuava cumprindo cada tarefa, cada exercício, cada instrução com a mesma precisão, o mesmo foco, o mesmo controle emocional que me permitia sobreviver em situações de alto risco e manter a liderança sob pressão. E então, veio o momento em que a sindicância precisou de uma decisão final. Apresentar conclusões aos oficiais superiores. Mauro teve que reconhecer involuntariamente que as manipulações que tentou não alterariam o resultado. Que a documentação, as gravações, a análise de desempenho demonstravam de forma inequívoca minha competência. E enquanto ele engolia cada palavra silenciosa que não podia ser dita, eu percebi que aquele era apenas o começo. A verdade não apenas havia sido revelada, ela se tornara um instrumento silencioso de equilíbrio. E Mauro, mesmo sem admitir, começava a compreender que sua narrativa construída com ego, inveja e manipulação estava desmoronando frente à clareza absoluta de fatos e ações. A sindicância terminou. Nenhum destaque foi dado a mim, mas também nenhum erro foi imputado. Mauro saiu com os ombros tensos, com a raiva e frustração visíveis em cada gesto, mas eu sabia que o efeito da verdade silenciosa já estava presente. Eu não precisava comemorá-lo. Não precisava reforçá-lo. O silêncio, a precisão, o controle, isso era o que me diferenciava, e isso era algo que ele jamais poderia copiar ou superar. Naquela noite,
Quando me sentei sozinha para revisar mentalmente cada passo do processo, percebi que a situação tinha mudado de forma definitiva. Mauro ainda estaria presente nos próximos exercícios, ainda tentaria manobras, ainda procuraria brechas, mas o campo de jogo estava nivelado de uma forma que ele não podia mais controlar. E eu sabia, com uma clareza quase visceral, que essa seria a base para o próximo desafio, onde ele não teria mais a sombra de desculpas, nem plateia para sustentar seu ego, nem espaço para manipulação. A batalha silenciosa, que começara com sabotagens e olhares hostis, estava prestes a evoluir para algo maior, inevitável, e eu estava preparada, mais calma, mais firme, pronta para que cada movimento dele se tornasse transparente àqueles que realmente importavam. O silêncio não era apenas minha defesa, era minha estratégia, era a prova silenciosa de competência, e Mauro, por mais que tentasse, já havia percebido que estava diante de algo que não poderia vencer com arrogância ou manipulação. E quando chegasse o próximo exercício, o próximo teste real, ele descobriria o que significa subestimar alguém que já aprendeu a transformar silêncio em arma, estratégia em vantagem, paciência em poder. O dia amanheceu cinza e silencioso, diferente de qualquer manhã que já havia vivenciado. A luz filtrava-se pelas nuvens baixas, esticando sombras sobre o pátio da base, e havia um tipo de tensão no ar que nenhum treinamento podia reproduzir. Todos os pilotos se moveram com passos medidos, ajustando equipamentos, checando procedimentos, mas havia algo diferente. O conhecimento de que aquele não seria mais um exercício. Era real, sem simulação, sem margem para erro, sem script. Cada decisão teria consequência imediata, cada escolha seria definitiva. Eu senti o peso dessa responsabilidade pressionar meus ombros, mas não como medo. Era foco, clareza, a sensação de que finalmente tudo o que aprendi e pratiquei teria que se provar, e que minha posição, consolidada em exercícios, seria testada de verdade. Mauro estava lá, como sempre, com os ombros tensos, tentando esconder uma mistura de ansiedade e frustração. A expressão dele era quase uma máscara, mas detalhes escapavam, os dedos batendo levemente no equipamento, o olhar que percorria cada movimento meu, a respiração rápida nos momentos em que eu apenas ajustava o cinto ou conferia o painel de instrumentos. Ele acreditava, provavelmente, que ainda poderia manipular a situação, que poderia criar brechas, que poderia usar a vaidade alheia como escudo para seu próprio ego. Mas aquela missão não era sobre ego, era sobre competência. E eu sabia que qualquer tentativa dele de controlar a narrativa terminaria exposta. O briefing começou com o comandante-geral. A operação consistia em evacuação de civis após deslizamento em área remota, acesso complicado, terreno instável, risco de desabamento. Todos os protocolos seriam seguidos, mas havíamos sido avisados de que algumas variáveis seriam intencionais: falhas de comunicação, necessidade de adaptação rápida, decisões de liderança imediatas. Cada piloto recebeu um papel, e como nos exercícios anteriores, fui designada para o comando da operação. Mauro entrou na equipe como copiloto de referência, mas sua função ficava subordinada à minha liderança, e era óbvio que isso o irritava profundamente. Ele entendia que naquele momento não haveria espaço para manipulação ou distração. Cada decisão contaria e cada ação seria registrada. Subimos na aeronave, senti o motor vibrar sob os pés, o cheiro de combustível e metal preenchendo a cabine, e tudo ao redor desapareceu, exceto a consciência plena do que estava prestes a acontecer. Eu revisava mentalmente cada passo, cada possível contingência, cada protocolo que poderia salvar vidas. Mauro olhava para mim silencioso, e havia um misto de desafio e desespero na expressão dele. Mas não havia tempo para confrontos pessoais. A operação não dava espaço para erros. Cada segundo de hesitação poderia custar caro. O voo inicial começou com estabilidade, altitude correta, coordenação da equipe intacta. E então, vieram os primeiros sinais de instabilidade. Vento lateral inesperado, comunicação parcial com a equipe de solo, áreas de deslizamento maiores do que previsto, obstáculos que não estavam nos mapas fornecidos. Era exatamente o tipo de variável que o exercício anterior havia tentado simular. Mas agora a consequência era real. A tensão se instalou de forma quase física. Eu mantive a voz firme, transmitindo instruções claras,
distribuindo tarefas, monitorando cada painel, cada indicador, cada decisão de cada piloto. Cada comando meu era meticuloso, preciso e visível para toda a equipe. Mauro, como esperado, hesitou. Ele estava sobrecarregado, não apenas pelas condições da operação, mas pelo fato de que sua tentativa de criar narrativa ou manipulação não funcionaria mais. A hesitação dele apareceu sutilmente. Uma desaceleração na correção do painel, uma leitura errada de um indicador, um momento de dúvida antes de executar uma ordem simples. E eu percebi. Cada segundo contava. Cada gesto era decisivo. Assumi o controle parcial dos instrumentos que ele manejava, ajustei coordenadas, estabilizei a aeronave e continuei transmitindo ordens para a equipe, mantendo uma calma que contrastava com o nervosismo que se espalhava silenciosamente. Chegamos ao ponto crítico da evacuação. O campo improvisado para pouso era estreito, cercado de árvores e rochas, com declives perigosos. A equipe de solo reportava que havia vítimas presas em áreas de difícil acesso, e o tempo era curto. Eu conduzi o plano com precisão, organizando a evacuação de forma a minimizar riscos, alocando recursos, instruindo a equipe em voz baixa e firme, transmitindo confiança. Cada movimento era calculado, cada decisão baseada em protocolos revisados exaustivamente, cada gesto uma mistura de experiência, instinto e treinamento. Mauro tentava acompanhar, mas a tensão visível em cada passo denunciava a pressão que ele não sabia administrar. Durante a evacuação, uma das vítimas simuladas estava presa sob escombros, em posição instável, com risco de desabamento parcial. O protocolo exigia decisão imediata, priorizar segurança da equipe ou resgate arriscado. Eu avaliei, ajustei posicionamento da aeronave, comuniquei procedimentos de estabilização e executei o resgate com precisão. Cada segundo que Mauro hesitava aumentava o risco, mas também evidenciava sua incapacidade de reagir sob pressão. Ele se movia de forma desordenada, observando cada ação minha, tentando ajustar, mas sem a clareza necessária. A situação foi resolvida com sucesso, mas o contraste entre sua hesitação e minha decisão rápida ficou evidente para todos que observavam, inclusive para os instrutores posicionados nos pontos de avaliação remota. Ao final da operação, retornamos à base com a aeronave intacta, todas as vítimas evacuadas, mas a tensão não havia diminuído. Havia uma consciência coletiva de que algo havia mudado naquele voo. Eu permaneci calma, silenciosa, mantendo postura firme, mas cada olhar, cada gesto dos outros pilotos, cada comentário sussurrado, indicava que a percepção havia mudado. Competência não podia mais ser contestada, nem manipulada. Mauro, por sua vez, saiu da aeronave com expressão rígida, os ombros pesados, sem conseguir disfarçar a frustração. Ele sabia que naquela operação, a narrativa que ele vinha tentando construir por semanas havia sido desfeita pelo simples fato de que eu tinha mantido o foco, a calma e a clareza que ele não possuía. Nos minutos seguintes, durante a revisão pós-operação, o general analisou cada decisão tomada durante o voo. Ele destacou meu comando, a eficiência da evacuação, a precisão das ordens, a capacidade de adaptação às variáveis imprevistas. Nenhuma palavra foi direcionada a Mauro, mas ele percebeu, claramente, que sua tentativa de manipulação e controle havia sido exposta e que o mérito não podia ser disputado. Eu permanecia em silêncio, ouvindo os elogios indiretos, sentindo a tensão do meu irmão, sabendo que a batalha real, a que não teria plateia nem vaidade, estava apenas começando, e que cada ação futura dependeria da habilidade de manter a estratégia, a paciência e o controle absoluto, atributos que ele jamais poderia subestimar novamente. Ao retornar ao alojamento, sentei-me sozinha, respirando profundamente, sentindo cada fibra do corpo pulsar com a intensidade da missão. Eu não comemorava. Não havia aplausos, nem exaltação, nem reconhecimento público imediato, mas sabia que algo dentro do curso havia mudado de forma irreversível. A hierarquia informal, baseada em ego e vaidade, havia sido questionada, e Mauro tinha visto pela primeira vez a realidade clara de que minha competência não era fantasia, não era sorte, não era casual, era construída, silenciosa, inquestionável. E a partir daquele instante, cada movimento dele seria observado com cautela, cada palavra dele calculada,
cada tentativa de manipulação exposta pelo próprio peso da verdade. O exercício real havia terminado, mas a missão que ele acreditava poder controlar continuava em andamento. E eu sabia, com clareza absoluta, que o próximo passo não dependeria apenas de habilidade técnica, mas da forma como cada um reagiria diante da inevitável consequência de erros, da exposição de fraquezas e da capacidade de manter a frieza quando todos esperam caos. E Mauro, mais cedo ou mais tarde, descobriria que, no campo de batalha real, ninguém está protegido por vaidade ou plateia, e que a única medida que importa é competência e decisão firme, atributos que ele havia subestimado em todos esses anos. Quando retornamos da missão real, ainda pairava no ar aquela sensação estranha de tensão carregada, como se o vento frio que cortava o pátio da base pudesse penetrar a pele e marcar a alma. Cada piloto caminhava para seus alojamentos, ou para a área de briefing, mas havia um peso diferente no ar. A operação havia exposto mais do que habilidades técnicas. Havia revelado fraquezas humanas, limites emocionais, vaidades infladas e, acima de tudo, o verdadeiro valor de liderança. Os instrutores e o general estavam reunidos em uma sala próxima e a atmosfera carregava expectativa. Nenhum piloto ousava falar alto, porque sabiam que aquele era o momento de análise final, de reconhecimento tácito, de confirmação da competência. E de forma silenciosa, Mauro caminhava atrás de mim, seus passos pesados, respirando de maneira irregular, consciente de que a narrativa que ele tentara construir estava prestes a ruir. O general chamou todos para a sala de reuniões. Quando entrei, percebi que o grupo se organizava de maneira quase ritualística, cada rosto mostrando sinais de ansiedade, respeito ou tensão reprimida. Ele começou a falar sobre a operação, sobre riscos assumidos, decisões corretas, ajustes realizados, precisão no comando. Meu nome surgiu naturalmente entre os primeiros, não por favoritismo, mas por mérito. Cada detalhe que ele mencionava correspondia exatamente às minhas ações: decisão rápida diante de falhas de comunicação, priorização correta da evacuação, manejo impecável de instrumentos críticos, calma absoluta diante de risco real. Cada ponto que ele apresentava desmontava silenciosamente qualquer narrativa paralela que Mauro havia tentado criar. Ele citou os logs, os relatórios, os registros da cabine, os tempos de reação, a precisão das ordens transmitidas. Cada dado apontava para a mesma conclusão inequívoca. A operação havia sido conduzida com excelência sob minha liderança. Eu mantive a postura neutra, respirando de forma controlada, observando cada expressão na sala, registrando cada reação, cada movimento. Os colegas que antes cochichavam sobre favoritismo ou sorte, agora permaneciam calados, reconhecendo sem precisar dizer. Alguns desviavam o olhar, outros se encostavam nas paredes, absorvendo o impacto de que minha competência não podia ser negada. Mauro permaneceu imóvel, o queixo levemente travado, mãos cerradas, respiração irregular. Ele tentou disfarçar a frustração com um gesto de cabeça que parecia casual, mas seus olhos denunciavam o conflito interno. Raiva, vergonha, impotência, orgulho ferido. Ele não sabia como reagir, porque todas as tentativas anteriores de criar dúvida, manipulação ou intimidação haviam sido completamente neutralizadas pelos fatos. Ele havia investido energia em sabotagem, em rumores, em distorções, e cada movimento agora se voltava contra ele, como uma arma silenciosa disparando a favor da verdade que eu havia construído desde o primeiro exercício. O general concluiu a análise com palavras curtas, precisas, sem elogios desnecessários. A operação demonstrou quem está apto a liderar sob pressão e quem precisa refletir sobre limites próprios e responsabilidade em equipe. Um silêncio pesado pairou na sala. Todos compreenderam que aquilo significava mais do que um comentário técnico. Significava que o desempenho de cada um estava agora registrado, avaliado, imutável diante dos fatos. Mauro desviou o olhar, tentando calcular a saída, enquanto eu mantinha a postura firme, respirando lentamente, sentindo cada músculo relaxar e, ao mesmo tempo, cada célula alertar para a próxima fase da operação. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pelo esquadrão. O relatório final da operação destacava minha liderança e minha capacidade de decisão, evidenciando as falhas que Mauro havia tentado encobrir. Ele tentou argumentar, justificar, explicar,
Mas cada documento, cada gravação, cada testemunho estava em seu lugar, cristalino, imutável, silenciosamente implacável. O orgulho dele foi ferido de forma irreversível, porque a exposição era pública dentro da base, visível para todos, ainda que não comentada abertamente. Ele tinha tentado apagar minha presença, minha competência, minha liderança, mas agora sua falha estava registrada de forma que ninguém poderia ignorar. Durante a revisão do relatório final, eu permaneci em silêncio, como sempre fiz. Não porque eu fosse passiva, mas porque sabia que a melhor reação é deixar os fatos falarem. Cada elogio indireto, cada olhar de respeito, cada gesto de reconhecimento silencioso se tornava mais poderoso do que qualquer palavra, porque não precisava de encenação. Mauro tentou desafiar a narrativa, mas cada ação dele apenas reforçava o contraste. Sua hesitação, sua ansiedade, sua tentativa de manipulação tornaram-se visíveis ao observador atento, enquanto minha postura firme, calma e precisa evidenciava controle absoluto. O resultado foi inevitável. Minha posição como líder foi consolidada, e qualquer tentativa de questionar minha competência tornava-se não apenas inútil, mas ridícula. Mauro, por mais que tentasse manter a aparência de normalidade, havia perdido, não em um exercício, não em um comentário isolado, mas na verdade irrefutável registrada pelo próprio sistema de controle da operação. E ele sabia disso. Sabia que cada passo errado, cada hesitação, cada esforço em manipular a narrativa não teria efeito. Naquela semana, observei seu comportamento mudar gradualmente. Ele começou a evitar confronto direto, a reduzir provocações, a medir palavras, a controlar gestos. Mas a mudança não era fruto de humildade. Era resultado da constatação de que a verdade, silenciosa e precisa, havia se estabelecido como limite intransponível. E eu continuei a agir com a mesma neutralidade estratégica. Cada decisão, cada comando, cada instrução era baseada em competência e não em reação ao ego ferido dele. Ao final, compreendi algo fundamental. Reconhecimento público, quando fundamentado em fatos e não em aplausos, é mais poderoso do que qualquer confronto verbal. E Mauro, que havia tentado apagar minha presença, estava diante da consequência inevitável. A exposição silenciosa de sua própria incapacidade diante da realidade inquestionável de liderança e habilidade. Eu não precisaria derrotá-lo ativamente. Os fatos fizeram isso por mim. E foi assim que naquela base, entre simuladores, missões reais e registros oficiais, o equilíbrio foi restaurado. Eu não precisava exibir vitória, e ele não podia negar a derrota. O reconhecimento público não foi celebração nem humilhação. Foi consequência natural de competência, paciência e estratégia silenciosa. E Mauro, pela primeira vez, percebeu que subestimar alguém que domina o silêncio e a verdade nunca seria uma escolha vantajosa. Nos dias seguintes, a rotina da base mudou. Colegas começaram a buscar orientação comigo, a respeitar protocolos, a confiar nas decisões sem precisar de palavras adicionais. E Mauro, embora presente, permanecia à margem, tentando se recompor, tentando encontrar espaços onde ainda pudesse se afirmar, mas já ciente de que o terreno havia sido nivelado de maneira que não dependia mais de ego, vaidade ou manipulação. E naquele instante, eu compreendi que cada ação que havia tomado, cada silêncio que havia mantido, cada detalhe observado, cada registro cuidadoso, tudo havia se transformado em um escudo invisível que não só consolidava minha posição, mas também construía o próximo passo inevitável da história, não de vingança, mas de justiça silenciosa e clareza definitiva, onde o valor real fala mais alto do que qualquer tentativa de apagar ou distorcer fatos. Os dias que se seguiram ao reconhecimento público da missão real foram de uma intensidade silenciosa que poucos conseguiam perceber. A base parecia a mesma, mas tudo havia mudado. Cada piloto, cada instrutor, cada observador sabia que algo essencial se alterara. Minha posição como líder não era mais questionável, e as tentativas de manipulação de Mauro haviam sido expostas de maneira irrefutável, mesmo sem precisar de confrontos diretos. Ele continuava presente, respirando, observando, tentando reconstruir uma narrativa que não existia mais, mas agora, a percepção coletiva da turma e dos superiores garantia que sua influência estava diminuída. A cada passo dele, eu observava como a arrogância ferida se transformava em cautela silenciosa,
E cada reação calculada dele se tornava um lembrete de que tentar controlar o ambiente por vaidade é sempre inútil quando confrontado pela competência e pela paciência de quem sabe esperar. Eu mantive a rotina como sempre fiz. Revisões matinais, treinos, exercícios de análise de risco, ajustes nos protocolos, simulações estratégicas e a atenção constante a cada detalhe do que acontecia ao meu redor. Mas havia algo diferente. Não era apenas autopreservação, era a consciência de que cada movimento meu tinha efeito prolongado, que a forma como conduzia a equipe e gerenciava situações complexas se tornava modelo silencioso. As ações de Mauro, antes fonte de tensão constante, agora serviam como contraste evidente. Cada hesitação dele, cada tentativa de manipulação descoberta, cada gesto de frustração se tornava uma demonstração tácita do que não funcionava, do que não poderia ser feito sem controle, foco e preparo. Eu não precisava intervir para ensinar isso. Bastava manter a postura firme, o olhar atento, a calma inabalável. A dinâmica do esquadrão mudou de forma quase imperceptível, mas permanente. Pilotos que antes discutiam sobre mérito, que tentavam posicionamentos estratégicos de egos inflados, passaram a se alinhar naturalmente com a ordem e com a clareza. Eles perceberam que competência silenciosa vale mais do que barulho ou tentativas de impressionar, e que o respeito genuíno é conquistado com consistência, precisão e controle emocional. Eu não precisei explicar, não precisei justificar. Cada ação que tomei, cada decisão tomada durante a missão, cada passo nos exercícios anteriores, cada registro meticuloso que mantive funcionava como testemunho da verdade, e isso se refletia na confiança que gradualmente se consolidava ao meu redor. Mauro, por sua vez, continuava a percorrer os corredores, mas agora seu caminhar carregava o peso do reconhecimento de que não poderia mais manipular a realidade a seu favor. A vaidade dele foi contida pelo fato de que todos ao redor viam a diferença clara entre liderança real e pretensão vazia. Ele tentava reconstruir a autoridade através de palavras, gestos, pequenos truques e observações, mas a atmosfera havia mudado de forma irreversível. Cada tentativa dele era avaliada não por aparência, mas por resultados, e os resultados sempre indicavam minha competência consolidada. Havia uma espécie de frustração silenciosa que pairava sobre ele, evidente para quem estivesse atento, mas irrelevante para a ordem natural que se estabelecia na base. Durante reuniões técnicas, avaliações de rotina e instruções de voo, percebi que Mauro tentava disfarçar suas falhas anteriores através de comentários e sugestões, mas cada uma era prontamente contextualizada pela experiência e conhecimento que eu tinha acumulado. Não era uma questão de querer humilhá-lo, mas de permitir que a realidade se mostrasse de forma inequívoca. Cada dado, cada decisão registrada, cada correção que eu fazia, não apenas salvava a operação, mas funcionava como prova silenciosa de que liderança verdadeira não precisa se impor com barulho ou manipulação emocional. Ela se impõe pela precisão, pela paciência e pelo respeito conquistado. Os dias seguintes às operações reais se tornaram um período de estabilização da equipe. Eu mantinha a atenção constante, garantindo que cada piloto entendesse suas funções, que cada exercício fosse conduzido de acordo com protocolos rígidos e que a colaboração fosse natural e não forçada. A confiança se consolidou como resultado de ações contínuas e não de discursos ou demonstrações externas. E enquanto os pilotos se ajustavam à nova dinâmica, Mauro continuava a lutar internamente contra a própria percepção de fracasso silencioso. Ele não havia sido derrotado por mim, mas pela própria estratégia falha de tentar manipular e controlar situações que estavam além de seu alcance emocional. No alojamento, revisava mentalmente cada evento, cada decisão tomada, cada ação de Mauro que havia sido neutralizada, e sentia uma clareza profunda. Não havia necessidade de confronto direto. A força da paciência, da observação, do silêncio estratégico havia transformado uma situação potencialmente caótica em demonstração inequívoca de competência, e a sensação de que cada detalhe, cada registro, cada passo era parte de um legado invisível de liderança consolidava-se cada vez mais. A presença de Mauro, antes fonte de tensão, agora funcionava como alerta silencioso de que vaidade e manipulação são armas frágeis diante de estratégia e preparo. Enquanto o sol se punha sobre a base, iluminando os hangares e projetando sombras longas sobre o pátio,
senti uma sensação inédita de controle absoluto. Não por ostentação, não por demonstração, mas pela consciência de que cada ação havia cumprido seu propósito. A equipe agora funcionava em harmonia, não por medo ou intimidação, mas pelo reconhecimento implícito de competência, liderança e foco. Cada piloto sabia que o comando era legítimo, que as decisões eram sólidas, que a execução de tarefas estava em mãos confiáveis. E Mauro, ele ainda caminhava pelos corredores, tentava interagir, sugerir, instruir, mas cada gesto seu era avaliado com cautela, cada palavra medida pelo efeito real, e não pelo desejo de impressionar. Ele havia aprendido, silenciosamente, que subestimar alguém que domina o silêncio, que observa, que registra e que age com estratégia e precisão é um erro irreversível. E eu sabia que ele carregaria aquela lição para sempre, não por repreensão, mas pela inevitabilidade da verdade, pela constância da competência, pela força de quem entende que liderança verdadeira não depende de plateia, nem de vaidade, nem de manipulação. Depende apenas de preparo, paciência e execução impecável. Naquela noite, sentada sozinha em meu alojamento, refletindo sobre os dias que haviam passado, senti algo que não se podia medir, mas que se podia perceber com cada fibra do corpo. A consolidação de um legado silencioso. Não era sobre provar que Mauro estava errado, ou que eu estava certa. Era sobre transformar cada experiência, cada desafio, cada tentativa de manipulação em aprendizado, em estratégia, em autoridade natural, invisível, inegável. O equilíbrio se estabelecera. O respeito estava conquistado, e a lição silenciosa havia sido entregue. Competência verdadeira. Não grita, não exige aprovação, não manipula. Ela simplesmente existe, se impõe e transforma o ambiente à sua volta de maneira definitiva. O Falcão Alfa não precisou vencer com barulho. Ele apenas mostrou que, quando se mantém firme, observador e estratégico, a verdade sempre encontra o seu caminho. Mauro não foi derrotado por mim. Foi confrontado pela realidade silenciosa, constante e inevitável, que ele tentou distorcer e agora não podia mais negar. E naquela consciência, enquanto o vento frio da noite cruzava o pátio e os hangares permaneciam quietos, compreendi que a vitória não estava apenas no reconhecimento público, nem nos resultados da missão, mas na construção de um legado invisível, inabalável e permanente, capaz de moldar para sempre o ambiente e todos que nele atuam.